Bom, olá meninos, a aula de hoje eu vou falar de função composta ou composição de função. Primeiro vamos entender o que é uma função composta ou composição de função, ok? Bom, primeiro, dadas as funções, eu dei a função A e aqui eu tenho a função B. A função A, pessoal, é o domínio. O que é o domínio? Nós já vimos lá nas aulas de domínio, contradomínio e imagem. O domínio são os elementos que saem à seta. E o contradomínio são todos os elementos do conjunto que chega à seta. Então, aqui eu tenho a função A, que ela vai sair de A, função F, que vai sair do conjunto A e chegar no conjunto B. E a função G? A função G ela é de B até a C. O que vocês percebem? Percebe aqui, pessoal, ó, que o contradomínio de uma é o domínio da outra. Então, o contradomínio da função f já é o domínio da função g. Porque função composta, eu vou trabalhar mais de uma função, que é definida como função composta g, esse símbolo significa, esse ozinho é o símbolo de composto, f de A em C. Aí você tem a representação. Muitos autores lêem assim, ó, GOF, função g composta a função f, tá? Aí eu tenho a representação aqui, ó, g composta função f da variável x igual função g f de x, ok? Então esses dois tipos são o modo de representar a função. Pessoal, simbolicamente nós representamos função assim, ó. Veja que aqui você tem a função a, que ela está representada pelo x, tem a função b e tem a função c. Você veja que uma função depende da outra. Olha, o processo da função A para a função B, o x, ó, ele saiu daqui, ó, e foi lá para a função B, certo? Então, aqui virou f de função de quem? Do x. Agora eu quero a função g. A função g, ela vai sair do f de x e chegar na função g. Então, você tem g f de x. Agora, se você quiser fazer encurtar esse caminho, então você coloca g, o símbolo da composta f de x. Essa sim é a representação simbólica de uma função composta. Bem, pessoal, vamos ver nos exemplos como é que isso é aplicado. As funções f de x é igual a 2x menos 3. E a função g de x é 4x mais 1. Aí eu quero que você determine isso aqui, ó, g, o composto f de x. Pessoal, eu digo para meus alunos que eles têm que resolver sempre de trás para frente, ok? Olha, você vai repetir a primeira função, tá aqui, função g. Esse símbolo é só para dizer que ela é composta. Quem é a função f? Vai lá em cima e veja quem é a função f. Olha a função f aqui, ó, 2x menos 3. Aí no lugar do f de x, eu vou substituir 2x menos 3. Está aqui dentro do parênteses, ó. Agora, pessoal, eu vou pegar todo isso que está dentro do parênteses e vou substituir, não esqueça que aqui é a função g, que é 2x menos 3. Agora eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou substituir onde? Na função g. Só que você vai substituir onde você tem a variável, onde você tem a letra, que no caso é o x, ó. Olha a função g aqui, ó. G de x é 4 vezes x mais 1. Então, no lugar da variável x, vai entrar o que está dentro do parênteses. Cuidado, ele entra no lugar da variável. Então, mantenha o 4, olha aqui, ó. Mantenha o 4 vezes, abro parênteses. No lugar do x, vai entrar o que está dentro do parênteses do lado do g, que é o quê? 2x menos 3. Fecha parênteses, mais 1. Esse 1 é de onde, professor? É de lá da função, ó. Aqui é claro que vocês têm que fazer o quê? A distributiva, ó. 4 vezes 2, 8x, menos 4 vezes 3, 12, mais 1. Tudo isso vai ser igual a 8x menos, ó, devo 12. Vou resolver isso aqui, pessoal. Por que eu resolvo só isso? Porque aqui eu não tenho a letra. Eu só tenho aqui o 8x, então eu mantive ele. Eu devo 12, pago 1, fico devendo 11. Pronto. Essa é a minha função. Não precisa resolver a equação, porque eu quero só que aplique a função, ok? Olha agora o outro exemplo, pessoal. Veja o exemplo da letra A para a letra B. Na letra A eu tinha a variável x, mas na letra B eu tenho o número 2. Então você vai substituir de trás para frente. O 2 substitui na função g. O resultado dele você vai substituir na função f. Então vamos lá. Repete a primeira função, abre o parênteses. Quem é a função g? Está lá em cima, ó. 4x mais 1. Então, vai ficar 4 vezes 2
mais 1. Esse 2, pessoal, é o 2 que está dentro do parênteses. Ele vai entrar no lugar da variável x, da letra. Aí você resolve, ó, 4 vezes 2, 8, com mais 1, então a função agora eu tenho 9. O que você faz agora? Eu vou pegar esse resultado e substituir na função f. Olha a função f agora, ó, é 2 vezes x menos 3. Então, onde tem a variável x, você vai colocar o número que está dentro do parênteses. Quem é ele? O 9. Então, isso vai ser o seguinte, ó, 2 vezes, no lugar da variável x, você vai botar o que está dentro do parênteses, que é o 9, menos 3. E agora você resolve. Primeiro você resolve a multiplicação. 9 vezes 2, 18, menos 3, que é igual a 15. Então, pessoal, está resolvido. Olha os dois exemplos que eu fiz. Um eu só substituí, uma função dentro da outra, e a outra eu resolvi, ok? Claro para todo mundo? Então, agora nós vamos falar da função inversa. Então, função composta é isso. Agora vamos para a função inversa. Pessoal, o que é a função inversa? Função inversa é a função bijetora. Nós já estudamos as classificações da função injetora, sobrejetora e bijetora. Relembrando, o que é a função injetora? É a função fidelidade. Eu saio do domínio, chego no contradomínio. Cada elemento de saída vai corresponder apenas com o de chegada. Isso é injetiva. E o que é a sobrejetiva? A sobrejetiva é que todos os elementos do contradomínio têm que ser imagem do domínio. O que isso quer dizer? Que eu saio do domínio e vou chegar no contradomínio. O conjunto contradomínio não pode ficar nenhum elemento sem receber a seta. Significa que todos os elementos do contradomínio é a imagem. De quem? Dos elementos do domínio. Isso é a sobrejetora. E o que é a bijetora? A bijetora é as duas ao mesmo tempo. Bi significa 2. É as duas. Ela é tanto injetora como a sobrejetora. Ok? E ela tem por função inversa representação, ó, f de função elevada a menos 1. Tal que, pessoal, a função inversa é só você inverter. É só você inverter. Eu tenho aqui meu par ordenado. Quem é ele? X e y. Pertence à função. Se, somente se, olha o que eu fiz aqui, eu já inverti, ó. O y veio primeiro e depois o x. Isso aqui pertence à função inversa. Então, pessoal, eu dei aqui um exemplo de um diagrama para ficar mais claro para vocês. Eu tenho o diagrama A e aqui eu tenho o diagrama B, ó. Diagrama A e diagrama B. O processo que ele vai fazer é uma função, certo? Eu tenho aqui os elementos 1, 2 e 3. Nesse outro eu tenho os elementos menos 2, 4 e 6. O 1 vai chegar no menos 2, o 2 vai chegar no 4 e o 3 vai chegar no menos 6. Pessoal, veja aqui, ó, essa função ela é bijetiva. Por quê? Sobrou algum elemento aqui, pessoal? Houve fidelidade no conjunto domínio? Houve fidelidade. Cada elemento saiu apenas uma seta. Agora vamos ver a sobrejetora. Veja aqui no conjunto que chega a imagem. O que é a imagem? É o elemento que recebe a ponta da seta. Veja nele, ficou algum elemento sem seta? Não. Por isso que eu posso dizer que essa função ela é tanto injetiva como sobrejetiva, ok? Agora veja, vou trocar de posição agora. Ó. Aqui agora eu vou chamar de B e aqui agora eu vou chamar de A, ok? Então isso aqui é o diagrama A. O processo que ele vai fazer é a função. Aqui agora eu troquei a posição. Ó. O B era desse lado e o A aqui. Agora eu mudei. Ó. Aqui agora é menos 2, menos 4 e menos 6. Aqui agora já é o número 1, o 2 e o 3. Então veja, pessoal, que agora eu troquei de posição. Então a função inversa é só você trocar de lado os seus elementos. Mas não é tão simples assim. Para isso ele vai vir em forma de cálculo. Vamos ver um exemplo? A função inversa para calcular a função ela pode ser representada tanto pelo y ou pelo f de x. Isso aqui é simbolicamente de representar a função. Pode ser pelo y ou pelo f de x. Primeiro, você tem dois processos que você tem que gravar. Primeiro, você vai trocar de posição o x com o y. O segundo, você vai isolar o termo y. Se você fizer isso na função inversa, você está ganha a questão. Volto a repetir. Primeiro, troca-se o x pelo y. O segundo, isola o termo y. Pronto, é isso que você vai ter. Olha aqui o exemplo. A função dada foi, ó. Eu disse para você que função ela pode representar por y ou pelo f, tá? Nesse caso aqui eu representei pelo y. Ó a função dada, 2x menos 3.
Primeiro passo, eu vou escrever o primeiro passo aqui para vocês, ó. Trocar o x pelo y. Só isso. Ah, mas é tão simples assim? Mas é simples. Quem aqui não é y? Eu vou trocar ele pelo x. Igual 2. Aqui não era x? Eu vou trocar pelo y. Menos 3. Pronto. Primeiro passo foi isso. É o que diz lá o teorema. Trocar de posição o x pelo y. Tudo bem. Aí o próximo passo, eu vou isolar o y. Então, vamos lá agora, isolar esse y. Então, ó, 2. Aí você vai isolar o y. Pronto. Pessoal, o y não está desse lado. Você concorda comigo que é mais fácil eu tirar esse 3 daqui e jogar para o lado de lá do que eu jogar o y? Porque depois eu vou ter que multiplicar por menos 1, vai dar um trabalhão. Então é melhor eu ver o caminho mais fácil. Eu só tenho que isolar o y. Ele não diz que tem que ser do lado direito ou do lado esquerdo. Quando eu falo isso, pessoal, é depois da igualdade, tá? A igualdade está aqui, ó. O y ele pode ficar tanto desse lado ou desse. Eu tenho que isolar ele. Então vai lá. Eu vou tirar o 3 daqui e jogar para o outro lado. Então vai ficar x mais 3. Por que virou mais, professor? Ele era menos. Passa pela igualdade, troca de sinal. Igual a quem? A 2y. Pronto. Só que o y ele diz que ele tem que ficar sozinho. Aqui você tem o número do lado. Se ele está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então vai ficar x mais 3 dividido por 2. Tudo isso aqui é igual a y. Pronto, pessoal. Já está a função inversa. Isso é a inversa da função principal. Você vai deixar o y sozinho. Representação. F elevado a menos 1. Qual é a variável que nós temos lá? X. Que é igual a quem? X mais 3 sobre 2. Pronto, está aí respondida a questão. Perceberam como é simples? Próximo passo, pessoal. Vamos para o segundo exemplo. Aqui agora eu já estou representando, ó. F de x, que é a função, é o quê? X mais 4 dividido por 2. Ah, quando os alunos vê fração, eles enlouquecem. Ah, eu não gosto de fração. Gente, é muito simples. É só você entender os dois comandos que a questão dá. Qual é a questão lá em cima? Trocar-se x por y. Depois, isola o y. Então, pronto. Primeiro passo, eu vou escrever aqui. Gente, você não precisa estar escrevendo esse primeiro passo não, tá? Isso já tem que estar na mente de vocês. Por que eu estou escrevendo, então? Porque para vocês memorizar toda vez que vocês assistirem o vídeo. Trocar o x pelo y. Ou vice-versa, né, gente? Então, vamos lá. Aqui, gente, você já sabe que é o que? A função, ó. F de x, ela não pode ser representada pelo y. Então, isso aqui eu posso reescrever assim, ó. Y igual x mais 4 sobre quem? Sobre 2, que é a mesma coisa. Então, se tiver o f de x, troca pelo y, só para você ter a representação de função. Ah, professor, o y já está isolado. Não, ele aqui não está isolado. Você ainda tem que fazer o processo. Por que você não inverteu? Você não inverteu a sua equação, tem que inverter a sua equação. E o processo de inverter a equação é seguindo aquele espaço que eu venho falando para vocês, tá? Então, sempre. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá lá, y é igual a x mais 4 dividido para 2, eu vou trocar de lugar as letras. Então, vai aqui, ó, x igual. No lugar do y, eu coloquei o x, e no lugar do x, eu vou colocar o y. Y mais 4 dividido para 2. Pronto, pessoal, aqui agora gerou uma fração. Aqui é uma fração. A outra também eu vou fazer com que ela fique. Então, o que nós temos que fazer? Multiplicar as diagonais. Então, 2 vezes x, 2x é igual a y mais 4. Qual é o segundo passo agora? Eu tenho que isolar esse y, ele tem que ficar só. Eu vou isolar o y. Então, vai ficar 2x, o 4 ele não está positivo, ele vai passar para o lado de lá, negativo. Tudo isso é igual a y. Pronto, o y já está isolado. Essa sim é a minha função inversa. Representar a função inversa é f elevado a menos 1 da variável x é igual a quem? 2x menos 4. Ah, professor, se eu não quiser representar aqui, não tem problema, aqui já é o resultado, é o que importa. Tá claro, pessoal? Vamos fazer mais uma. Vocês viram que o nível só vai aumentando. Fiz uma bem simplesinha. Fiz outra só com número que não tinha variável no denominador. E agora eu vou fazer uma tendo variável no numerador e no denominador.
Beleza, então vamos lá. Pessoal, o processo é o mesmo. Tá vendo que aqui é f de x? Eu vou trocar por quem? Pelo y. Então, não. Troca pelo y, que é igual x mais 3. Tudo isso dividido por 1 menos 2x. Aí vai ter algum engraçadinho que vai falar assim: ah, professor, já está isolado, o y já está sozinho. Gente, não tá. Aqui ela ainda é uma função, porque a representação de função é pelo f de x ou pelo y. Por quê? Porque se você deixar nesse formato aqui, você não inverteu nada. Ela não é uma função inversa, tá do mesmo jeito. Olha lá, do mesmo jeito. Olha aqui, do mesmo jeito. Agora sim é que você vai começar o processo de inversão. Primeiro, você vai trocar de lugar, ok? Trocar de lugar o y pelo x, ou vice-versa, ok, pessoal? Então, olha aqui, aqui não era y, eu vou trocar pelo x, então aqui, ó, igual. Aqui não era o x, vai entrar o y, mas veja um detalhe para vocês, veja bem, aqui no de baixo você também tem um x, você tem que colocar o y, então vai ficar, ó, 1 menos 2y, pronto. Fração, aqui também é uma fração. Por quê? Eu vou colocar um imaginário aqui no denominador para você lembrar de multiplicar as diagonais. Então tá, pessoal, o que eu vou fazer? Você concorda que tudo isso aqui multiplicado por 1 é ele mesmo? Você aqui agora eu vou ter, ó. Então vai ficar assim, eu vou pôr dentro do parênteses, porque são dois termos, tá? Então vai ficar 1 menos 2y vezes x. O que eu fiz? Eu estou multiplicando aqui, ó. Ah, eu poderia colocar o x do lado primeiro e depois o que está dentro do parênteses? Tudo bem, a ordem não vai te alterar em nada, tá? E a outra? Tudo isso aqui vezes 1 é ele mesmo, y mais 3. Beleza. Gente, agora você vai fazer a distributiva, ó. Vai multiplicar por esse, o x, e o x vai multiplicar por esse. 1 vezes x, x, menos 2y vezes x vai dar 2yx. Tudo isso é igual a quem? A y mais 3. Continuemos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o y daqui e jogar para o outro lado, tá, gente? Porque aqui você tem 2yx. Eu tenho que fazer com que eu suma com um deles. Então, vamos lá. Então, vai ficar o x menos 2yx menos y, porque ela aqui não é positivo, passa negativo. Tudo isso é igual a quem? A 3. Aí agora vamos lá, ó. Menos 2yx menos y igual a 3. O x aqui não está positivo, ele vai passar para o lado de lá, negativo. Ok, pessoal? Agora, vejam vocês, eu tenho aqui dois termos, ó, 1, 2. O que separa termo, professor? Ou é o sinal positivo ou é o negativo. Vocês perceberam que eu tenho o y em dois termos, então eu vou fazer um termo evidência. Eu vou deixar o y sozinho, abro parênteses, vai ficar menos 2x menos 1. Professor, da onde que saiu esse 1 que eu não estou entendendo? Gente, esse 1 é porque se eu multiplicar, ó, y vezes 1, vai dar y. Esse processo de multiplicação aqui, pessoal, tem que voltar ao mesmo termo que estava na linha de cima. Ó, 2x vezes y, 2yx ou 2xy. Y vezes 1, y. Percebeu que mudou? É por isso que eu coloco 1. Eu não poderia botar aqui o y, porque se eu multiplicasse y vezes y, ele virava y ao quadrado. Lá em cima não é y ao quadrado, é só o y. Por isso que eu tenho que colocar 1, ok? Igual a 3 menos x. Bom, você percebeu que ele está multiplicando? Então, o que está multiplicando passa o quê? Dividindo. Então, y é igual a 3 menos x dividido por quem? Ele não está multiplicando? Vai passar dividindo por 2x menos 1. Ah, pessoal, essa é a resposta, gente. Vocês não precisam fazer mais nada se vocês não quiserem. Mas numa prova de concurso, numa prova de vestibular, é claro que eles vão organizar isso aqui. Para exatamente verificar se você tem um pouco da atenção de regra de sinais e da álgebra. O que eu faço, pessoal? Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Multiplico tudo por menos 1. Mas cuidado, você vai multiplicar cada termo por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de todos. E vou organizar. Primeiro vem o x, depois o termo independente, tá? O termo independente é o que não tem letra. Então, ó, o x aqui não é negativo, menos com menos, virou mais. Mais com menos, menos. Dividido, agora o outro, ó. Positivo com negativo, menos com menos, mais. Mais com menos, mais com menos. Não é isso? Veja, ó, menos com menos,
Pronto, aí agora eu boto o y aqui e está resolvida a questão. Então, agora sim, você fez. Veja que aqui é a sua função inversa. Olha a função que ele deu lá para você, ó. Era x mais 3 dividido por 1 menos 2x. Qual é a inversa dela? X menos 3 dividido por 2x mais 1. Ok, pessoal? Então, essa sim. Vejam que eu resolvi 3 exemplos. Vou colocar um de cada agora na lista de exercício para vocês praticarem.